Se você apertou o play desse vídeo, é porque tem curiosidade a respeito do yoga. Acertei? Então seja muito bem-vindo ao canal Dicas da Tati. Aqui você vai encontrar informações práticas e diretas a respeito do estilo de vida saudável, da qualidade de vida, de como melhorar a sua qualidade de vida, da saúde, da beleza e das modalidades esportivas das mais variadas que a gente encontra por aí. Cada mês um vídeo novo para você tirar suas dúvidas e a gente discutir um pouco mais. Bom, falando do yoga, a gente sabe que milhões de pessoas no mundo todo praticam yoga. É uma tradição milenar. E a base dessa tradição, numa visão mais conservadora, mais tradicional, é a espiritualidade. E muitas vezes isso traz um certo receio com a sua prática. Minha primeira experiência foi em 1991, não dei risada. Eu comprei esse livrinho que fala sobre mantenha-se em forma com yoga. Eu já sempre gostei de me movimentar. E aqui nesse livro, ele tem como estrutura o Hatha Yoga. O Hatha Yoga nada mais é do que a parte física do yoga. É o que a gente chama dos exercícios, ó. Eu não estou muito acostumada a isso aqui ainda, tá, gente? E aí, a partir da minha prática, que eu fazia de uma forma muito particular, no meu quarto, eu escolhia as posturas que eu ia usar e realizava os movimentos, eu comecei a praticar e trazer o yoga para minha vida. Mas antes da gente falar dessa prática e entender a yoga como atividade física e o que ela pode trazer de benefícios para a sua vida, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a professora Fernanda Armit Machado, que tem um espaço aqui em Rio Claro, na minha cidade, aqui em São Paulo, em Rio Claro, São Paulo, voltado só para a prática de yoga. Vou deixar aqui para vocês um link. Ela também tem um canal no YouTube para vocês aproveitarem. E ela deixou um recadinho pra gente. Ela conta sobre a vivência da prática e toda a filosofia que tem por trás disso. Veja só que legal. Olá, namastê. Oi, Tati. Oi, todo mundo que está assistindo o canal Dicas da Tati. Meu nome é Fernanda Armit Machado, eu estou nesse mundo professora de yoga e eu primeiro queria agradecer imensamente o convite, Tati, de poder ter esse espaço no seu canal para falar um pouquinho da filosofia do yoga e dizer que eu admiro imensamente o seu trabalho, eu vejo toda a sua dedicação, todo o seu empenho, toda a sua vontade e alegria com que você faz tudo e generosidade com que você faz tudo. Então, para mim é uma alegria estar aqui dividindo esse vídeo com você. Então, vamos falar um pouquinho da filosofia do yoga. Eu acho legal começar a falar justamente dessa saudação que eu acabei de fazer, Namastê. Namastê é uma saudação, é uma reverência, é um reconhecimento no outro do que há de melhor na gente, entendendo que todos somos um e somos um com o universo. Então existem algumas traduções que a gente usa, que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Eu gosto de pensar que eu olho para você, eu consigo te ver e eu reconheço o amor que existe em você e que esse amor é o mesmo que existe em mim e que nos torna um com o universo. Então só essa saudação já diz muito do que é o yoga. O yoga, ele é um estilo de vida. Existe uma filosofia, como todo estilo de vida, que vai conduzir esse estilo de vida. Existe uma conduta ética, e essa conduta ética é mais uma forma de ver e de agir em relação à vida. E isso vai englobar vários aspectos, O que a gente vê mais comumente são os asanas, as posturas, a prática do Hatha Yoga, que é a que a gente vê mais visível aos olhos, utiliza o nosso corpo físico para trabalhar essa questão física, mas que vai impactar nos aspectos emocionais
energéticos, mentais. Então, não é o físico pelo físico. Então, o que a gente vê, né, o que está mais visível da prática do yoga, né, que seriam as posturas, a prática das posturas, utilizando o corpo físico. Se a gente pensar num iceberg, isso é só a pontinha do iceberg, está lá em cima, é o que a gente vê. Mas existe uma estrutura, uma filosofia, um conceito, um estilo de vida que vai sustentar tudo isso. E não só isso, existem outras práticas mais sutis, né, que vão trabalhar com a respiração, os pranayamas. A respiração no yoga é muito poderosa, né? A gente consegue fazer uma prática transformadora só com a respiração. E essa é um estilo de vida, uma filosofia milenar, né? Então, a gente, enquanto professores de yoga, a gente entende que a gente está a serviço do yoga. Não cabe invenções, né? A gente aprende a filosofia na sua essência, né? No yoga clássico, com os grandes mestres que inicialmente trouxeram essa filosofia verbalmente, né? Na tradição oral. Então isso foi colocado, sistematizado, colocado em papel, vamos dizer assim, para que chegasse até a gente. Muito tempo depois da prática já estar sendo trabalhada, mestre e discípulo, né? Então, muito estudada, muito testada, muito vivenciada. Então, não cabe a nós inventarmos este ou aquele yoga, vamos dizer assim, né? Cabe a nós estudarmos o máximo que a gente pode. Eu falo que eu preciso de algumas vidas para aprender tudo que o yoga tem para me ensinar, né? Então, cabe a nós estudarmos com dedicação, com disciplina, que é um dos preceitos de yoga, é a disciplina, e nos colocarmos a serviço, né? Sermos um instrumento desse estilo de vida, dessa filosofia que é ao mesmo tempo tão bonita e tão poderosa, né? E a gente tem a ideia muitas vezes de que o professor de yoga ou o yogi é aquela pessoa sempre calma, sempre, né, o mundo pode estar caindo à sua volta e ele está lá meditando. Isso, visto dessa forma, já é um desvio do que a filosofia ou estilo de vida nos propõe. Porque ele nos propõe que a gente experimente a sombra, que a gente experimente o que nos incomoda, que a gente só se transforma, que a gente só evolui a partir do momento que a gente consegue enxergar a sombra. Se a gente varrer lá para baixo do tapete e achar que está tudo lindo e o mundo está caindo, a gente está só escondendo. Se a gente não aprender nessa vida, e daí a gente, dentro da filosofia, acredita, né, no ciclo de vida e morte, na roda de Sansara, né? A gente vai voltar e vai voltar e vai voltar até a gente conseguir aprender o que a gente veio aprender aqui. Então, isso é uma outra coisa. Eu vou dar algumas pinceladas de algumas coisas que o yoga nos ensina, né? Essa filosofia nos ensina. Uma delas é essa, que nós não somos esse corpo físico, né? Nós somos a alma, nós habitamos esse corpo físico. E isso, para mim, essa percepção muda tudo, porque é lógico que não é porque eu não sou meu corpo físico que eu vou dedicar a minha atenção só à saúde da minha alma, saúde mental, a minha saúde espiritual, emocional. Não, esse corpo físico é um presente que nos foi dado para que a gente pudesse estar aqui nesse momento e aprender o que a gente precisa aprender. Eu só vou poder evoluir nessa caminhada rumo à liberação, rumo à iluminação, a partir do momento que eu puder usar esse corpo físico, esse corpo denso, esse corpo finito,
para estar aqui e aprender o que eu preciso aprender e evoluir. Então, a partir do momento que eu ganhei esse presente e eu preciso desse presente para estar aqui, para evoluir, é minha obrigação cuidar desse presente, cuidar do meu corpo físico. Mas eu não sou esse corpo físico, né? A gente entende que tudo que tem fim é ilusão. O que é real é o que não tem fim. E o que não tem fim é essa essência que nós somos. Segundo o nosso entendimento, na filosofia do yoga, nós, em essência, não morremos. O que morre é o corpo. E essa nossa essência, ela vai aprendendo sempre. E a gente entende que quando a gente não tiver mais nada para aprender, eu, por exemplo, tenho certeza que eu vou precisar de algumas encarnações. Mas a gente entende que quando a gente não tiver mais nada para aprender, quando a gente tiver entendido plenamente o que nós somos com o universo, né, essa conexão, essa integração, essa liberação da limitação, tudo que é finito, tudo que morre é limitante, tudo que tem fim é limitante. Então, quando nós realmente entendermos essa nossa liberação da limitação, nós não temos mais o que vir aprender, né? E o que nos traz, assim para essa ter que voltar e continuar aprendendo, né? O que nos dificulta nessa caminhada? Nossos apegos. Nossa, e apego, ontem eu fiz uma live com a Carla, falando um pouco disso. O apego, a gente às vezes se acha super desapegado, né? Sou desapegada materialmente, eu uso só o que eu preciso, lixo zero, ótimo, legal tudo isso. Mas eu faço tudo isso, só que sou apegado na minha espiritualidade, que se eu não tiver aquele momento em que eu vou fazer a minha meditação, aquele momento em que eu vou, ou seja, qualquer outra, se eu for pensar, por exemplo, em religião, que yoga não é religião, yoga é um estilo de vida, mas se eu for pensar numa religião, se eu não me apegar à minha religião, se eu não apegar, eu não consigo viver, eu não consigo encarar a vida. Isso é apego, né? Então, assim, existem vários tipos de apego. Apego ao corpo, apego à dificuldade que a gente tem de entender a morte do corpo físico. Isso é apego, né? Eu posso falar, não, mas eu gosto tanto de viver, eu gosto tanto das pessoas que estão próximas a mim, que estão, né, da minha família, eu não quero deixar isso. Isso é apego, né? Então, os apegos, os gostos e aversões, enfim, uma série de coisas aí vão nos limitando nesse processo de aprendizado. E o yoga, na sua essência, ele é um exercício de autoconhecimento. Até o nome do meu espaço, que é Espaço Swadhyaya, Swadhyaya significa autoestudo, autoconhecimento. Então, esse é o propósito, né? O propósito é você utilizar de técnicas de asanas, de posturas, né? De respiração, de kriyas, que são exercícios de purificação, de mudras, que são gestos, alguns feitos com o corpo, mas a maioria deles com as mãos, que são exercícios de concentração, de atenção, que também potencializam os efeitos das posturas. Existe o exercício de devoção, existe o yoga da alimentação, né? Na alimentação, o yoga entende que a gente precisa se alimentar de prana, e se alimentar de prana não é se alimentar de luz e não comer, né? Não é isso. Se alimentar de prana é buscar alimentos que tenham, o prana é energia vital, então buscar alimentos que tenham energia vital, que tragam essa energia vital para o seu corpo. Então, se a gente pensar em congelados perdem a energia vital. Se
Se a gente pensar, né, e outra coisa, se a gente pensar em industrializados, o processo de industrialização tira a energia vital. Se a gente pensar, tem a questão, né, de ser vegetariano, de ser vegano, se a gente pensar na alimentação, aí a gente pode entrar em várias outras discussões, mas estou falando do que se entende, né, na filosofia do yoga, que existe um sofrimento, né, na morte do animal, e essa energia desse sofrimento fica e interfere no prana, na energia daquele alimento que você vai colocar no seu corpo. Para além disso, tem a questão da digestão, que é mais lenta. A gente preza muito por essa questão de entender o seu processo digestivo, que o processo digestivo físico também vai interferir no processo de digerir os acontecimentos e a vida, né, as coisas da vida. Então, assim, eu poderia falar milhões de coisas aqui e tem coisa para falar ainda, né? A gente pode até combinar outros momentos, outras lives, algumas lives até a gente pode fazer, outros vídeos. Mas falando de tudo isso que eu falei até aqui, uma coisa muito importante no yoga é a não violência. E a não violência, a gente pode pensar em vários aspectos. Pode pensar na forma de se comunicar, porque o yoga não é passivo. O yoga, ele não espera que o praticante fique, como eu falei lá, inerte, esperando que tudo se resolva, que tudo aconteça à sua volta. É obrigação do yoga, a partir do momento que ele tem o poder de agir sobre determinada situação para melhorar aquela situação, é obrigação, né, que se faça. Então o yoga não é passivo, ele é pacífico. Então, falando da não violência, a comunicação amorosa, né? Eu posso emitir minhas opiniões, elas podem discordar de outras pessoas, mas a gente tem formas de fazer isso que podem ser mais empáticas, né? Olhar para a dor do outro. Cada um tem uma vivência de vida. E a vivência que a gente teve molda quem a gente é hoje. E assim a gente continua, né? E o yoga entende que a gente é perfeito do jeito que a gente é justamente por isso. Eu não teria como ser diferente, né? A minha vida me trouxe até aqui e me fez exatamente do jeito que eu sou, então eu sou perfeita do jeito que eu sou, né? E eu tenho que agradecer a isso, agradecer e ser perfeita do jeito que eu sou. Não é que eu sou iluminada, nem que eu sou a pessoa mais linda do mundo e nem que eu não faça nada, de repente não fique com raiva, não, em algum momento não fale de maneira mais agressiva com alguém. Não é que eu sou perfeita, é que eu sou perfeita do jeito com as minhas luzes e com as minhas sombras, né? São elas que me definem. E eu ter a possibilidade de tomar conhecimento, de reconhecer as minhas luzes e as minhas sombras, eu consigo evoluir. A partir do momento que eu trago esse conhecimento, esse autoconhecimento para mim, só a partir daí eu consigo evoluir no caminho da liberação. Então eu tenho que agradecer a cada luz, a cada sombra, né? E interagir com elas. E o yoga nos permite isso, né? Dentro da sua filosofia, ele nos permite isso. E daí, voltando ainda para a questão da não violência, que eu acho muito importante falar disso, a não violência implica em não violência com nós mesmos, né? E daí vamos para uma coisa mais real, na prática do yoga. Estou lá numa postura desafiadora, né? Que o meu alongamento até o momento não está me permitindo chegar na postura completa. Tudo
bem? O yoga, ele entende o processo de cada um. Ele entende o momento de cada um, né? Eu consegui reconhecer a minha limitação, respeitar essa minha limitação é não violência. Não adianta, para o yoga não adianta eu estar lá com a mão direita no pé esquerdo atrás da cabeça, a torção no tronco, olhando lá para trás, com o olhar fixo entre as sobrancelhas, respirando profundamente e relaxado na postura. Para o yoga, tá fazendo mais yoga aquele que está ali na sua limitação. Por exemplo, aquela postura que a gente vai com as mãos em pé, né? Vai com as mãos na direção dos pés. Desce o tronco lá na frente com as mãos em direção aos pés. Tá fazendo mais yoga aquela pessoa que está ali na sua limitação, que a mão chega na altura do joelho, mas ela está consciente da sua limitação, ela está atenta à sua respiração e a reação do seu corpo na postura, né? Perceber o seu corpo na postura, porque ela está fazendo justamente esse processo de autoconhecimento e naturalmente, aos poucos, ela vai ganhando, com a disciplina, que faz parte da filosofia do yoga, aos poucos ela vai ganhando esse alongamento. Está fazendo mais yoga esta pessoa do que aquela que chegou com as mãos no pé na primeira vez que foi fazer a postura, mas para chegar com as mãos no pé, ela está fazendo um esforço sobre-humano, ela está sobrecarregando alguma musculatura aí no alongamento, eu não saberia dizer muito detalhadamente, né, sobre isso, não é o foco, mas ela está sobrecarregando ali alguma carga, um esforço para chegar com as mãos no pé, e com isso ela ao mesmo tempo parou o fluxo da respiração, muito comum na hora que a gente precisa fazer um esforço além, né? A primeira reação é prender a respiração, então ela acaba parando o fluxo da respiração, a mente só vê a hora, só imagina o momento em que aquela postura vai acabar. Essa pessoa não está fazendo yoga, né? O yoga é esse olhar amoroso para você, respeitando o seu limite, mas sempre buscando avançar. Então, é respeitar, mas não se acomodar, né? Então, eu acho que assim, falei bastante coisa, talvez o vídeo até tenha ficado grande demais, não sei, mas tem muito mais coisa para falar. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da filosofia do yoga. E eu só queria completar, né, dessa questão que eu falei do esforço e de você perder a concentração na respiração e no processo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que yoga não é sobre colocar as mãos nos pés, mas é sobre o que a gente aprende até chegar lá. Então, tem muito mais coisa pra gente falar a respeito da filosofia, do estilo de vida. E mais uma vez eu queria agradecer, Tati, sou sua fã, obrigada por poder estar aqui com você. Namastê. Yoga não é sobre colocar as mãos nos pés, mas o que a gente aprende até chegar lá. Essa frase que a professora Fernanda deixa pra gente nesse vídeo é uma das melhores frases que eu já ouvi, assim. Porque a gente tem que pensar no processo. E a grande dificuldade que a gente tem na vida, não é só no exercício, na vida, é pensar no processo, é planejar o processo. Porque a gente quer chegar no resultado o mais rápido possível. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho que não é a modalidade em si que faz a diferença na sua vida, mas
o processo que você treina a modalidade. E eu tenho que dizer para você que cada sessão do seu treino tem um processo que deve ser planejado pelo seu professor de educação física, pelo seu personal trainer, pelo professor da sua academia. A sua sessão de treino tem um processo para chegar no resultado final, que é aquele cansaço gostoso, aquela sensação boa de missão cumprida que a gente tem toda vez que a gente termina de treinar. Ou não, né? Ou aquela dor chata que deu porque você treinou muito forte. Então, mas tem o processo. E esse processo é a hora que você chega na sua sessão de treinamento, é o seu aquecimento, onde você dá aquela espreguiçada. Eu sempre começo meus treinos, meus alunos sabem disso, alongando, espreguiçando, avisando o corpo, vamos começar. Então, o processo da sessão de treinamento, não só com o yoga, mas com todas as outras modalidades, vem do aquecimento, da parte principal ou parte específica e da volta calma. Cada uma dessas etapas são importantes e a gente acaba deixando para lá, porque a parte principal é o que mais interessa, não é? Você só vai conseguir ter uma excelente parte principal se o seu aquecimento for eficaz. E você vai ter a sensação de tranquilidade, plenitude, volta calma, se a sua respiração voltar à tranquilidade, né? Fecha o ciclo do seu exercício. Não entra no carro, pega a mochila, sai correndo, vai embora para casa e aí você fala para mim que não consigo fazer exercício à noite, eu não consigo dormir. Tá, mas como você fechou sua sessão de treinamento? Então pensa nisso. O processo do treinamento é fundamental para você atingir os seus resultados. E no yoga não é diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. O que essa prática frequente pode trazer de benefícios para o seu corpo, para a sua qualidade de vida? Eu elenquei aqui para vocês 6 benefícios importantes que a gente pode pontuar. O primeiro deles é consciência corporal. A prática das posturas, como elas são lentas, buscam amplitude, você sempre tenta ir além, cresce, alonga, movimenta, vai longe, tudo muito pausado. Isso tudo traz consciência corporal. Logo que você inicia a prática, você tem uma percepção maior da sua planta dos pés, da sola dos pés no chão. Então você se conecta com o ambiente, com o espaço onde você está, E vai aos poucos se afastando desse ambiente e trazendo uma percepção maior para o seu coração. Então essa consciência corporal é muito legal, que na prática do yoga você consegue ficar cada vez mais aguçado, Cada vez mais se percebendo cada vez melhor. Isso é interessante, tá? O segundo grande benefício que a gente tem é uma diminuição da ansiedade. E é engraçado que eu já ouvi várias vezes as pessoas comentando: eu praticar yoga? Jamais, não consigo. É lento demais, eu não consigo. Você não consegue porque você não respira. E a respiração na prática, você aprende a respirar melhor com a prática, e essa respiração faz com que seus níveis de ansiedade diminuam. E isso é importante. Então, através da respiração mais longa, mais lenta, da oxigenação e do ouvir o coração, pensar nos movimentos, trazem uma tranquilidade, melhoram o seu bem-estar através da diminuição da ansiedade. Esse é o nosso segundo benefício. O terceiro benefício eu coloquei mobilidade e flexibilidade juntos, porque se você aumenta a sua mobilidade, consequentemente você também pode melhorar a sua flexibilidade. Se você melhora a sua flexibilidade, você também pode melhorar a sua mobilidade. Então as duas coisas conversam muito bem, tá? E o yoga faz isso, Porque a cada postura, a cada desafio, a cada movimento, você consegue perceber que seu corpo vai mais longe, consegue ter uma mobilidade maior das articulações em si, sua coluna sai daquela rigidez que você se propõe durante o dia, e esse é um benefício muito interessante para a gente pensar, tá? Quarto é controle e coordenação, porque a coordenação motora requer uma resposta,
desses neurônios aí durante a tarefa proposta. E aí, como você faz a prática várias vezes, né? Você não faz só uma vez, depois nunca mais faz. Na próxima sessão você pode praticar isso novamente. Então, as práticas são comuns, né? Você pode, tem um monte de práticas, de posturas, mas você pode mudar ou ficar na mesma prática por um tempo ou melhorando e aí tendo outras posturas mais difíceis, e para isso você precisa de coordenação e controle do corpo, até para se manter em posturas de equilíbrio, né? E o equilíbrio vai ser o nosso próximo benefício. Então, controle e coordenação motora, e aí vem o equilíbrio e a força, que são duas capacidades físicas importantes no processo de envelhecimento. E não só nele, né, mas também na performance. Quando você tem um equilíbrio e uma força, você consegue ter melhor potência, você consegue ter uma qualidade, uma eficiência de movimento muito maior. Então, para recapitular, pensa comigo: consciência corporal, diminuição da ansiedade, mobilidade e flexibilidade, controle e coordenação motora, equilíbrio e força. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Só vontade para iniciar a prática. E eu gostaria de finalizar o nosso vídeo falando que eu respeito muito a filosofia do yoga. Eu acredito nas questões que a prática do yoga se propõe e acho que você deve experimentar. Além disso, é importante que você entenda que não se trata de um programa de exercícios apenas. É só o começo para você conseguir perceber um pouquinho mais e entender como é que funciona o seu equilíbrio. Vou deixar mais uma frase aqui nesse vídeo para vocês, que é: o corpo é um instrumento. O corpo não é o objetivo. Pensa nisso. Vamos para a prática? Vou convidar você agora para fazer uma prática comigo. Eu preparei uma aula especial com a saudação ao sol. Saudação ao sol é uma preparação e ela pode ser realizada pela manhã antes de você fazer as suas atividades diárias ou à noite antes de você dormir, mas é uma preparação do seu corpo para o seu dia, para a sua rotina. Escolha um momento especial e pratique comigo, tá? São 16 movimentos apenas e aí eu vou fazendo uma aula bem didática, bem tranquila para você acompanhar e ter essa experiência. Fica aqui no canal, deixa seus comentários, inscreva-se, participe comigo, mande suas dúvidas e sugestões, que aí a gente corre atrás para trazer informação para vocês. Grande beijo, namastê, obrigada Fernanda por ter participado com a gente e que venha novos desafios para mim e para você.